Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 28. Nesta aula nós vamos fazer a verificação, o dimensionamento do condutor fase utilizando o critério de curto-circuito. Antes de começar o vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal e, se gostar do vídeo, não deixe de dar um joinha, de curtir o vídeo. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdos para vocês aqui. Bom, para fazer o dimensionamento do condutor fase, nós vimos lá atrás, nas aulas anteriores, que nós temos que verificar o atendimento dos seguintes critérios, né? Nós já verificamos o critério da seção mínima, nós já verificamos o critério da capacidade de condução dos condutores, né? Capacidade de condução de corrente dos condutores. Nós também já verificamos o critério da queda de tensão, né? Do limite de queda de tensão. Na última aula nós verificamos com relação à sobrecarga, né? E nessa aula nós vamos fazer o último critério, que é o critério da proteção contra curtos-circuitos. O que a gente vai estar vendo aqui? Nós vamos estar verificando se o condutor que nós escolhemos até agora, que é o condutor de 10 milímetros quadrados e o disjuntor de 40, se eles estão coordenados, né, com relação a curto-circuito. É isso que a gente vai verificar, tá? Então, de todos esses critérios aqui, ó, que a gente já viu, né? A gente está adotando o maior condutor que a gente escolheu, foi o condutor da capacidade de corrente, ele atendeu ao limite de queda de tensão, ele também atendeu com o limite de sobrecarga, e agora a gente vai verificar esse condutor de 10 milímetros quadrados com o disjuntor de 40, né, que nós definimos aqui na aula anterior, se esse condutor e o disjuntor atendem ao critério de curto-circuito. Bom, pessoal, para a gente fazer a verificação desse critério, o primeiro passo é a gente calcular a corrente de curto-circuito. Tá? A gente tem que ter a corrente de curto-circuito no ponto que você quer, que você vai utilizar o condutor, no circuito que você vai utilizar o condutor. Então nós estamos utilizando aqui como exemplo o circuito 18, né, que é o circuito do chuveiro na nossa planta elétrica que a gente está usando aqui como exemplo. Então o primeiro passo é determinar quanto vale a corrente de curto-circuito se eu fechar um curto-circuito lá no chuveiro, né? É isso que a gente vai determinar aqui. Aí a gente tem essa expressão aqui, ó, que é uma expressão um pouquinho complicada, mas vocês vão ver que a gente vai fazer os exemplos aqui, você vai ver que não é tão complicada assim, né? Ela parece ser complicada, mas a gente vai entender ela com o exemplo que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui está explicando direitinho o que é cada item aqui dessa equação. Então o IK, sempre quando você vê IK, é corrente de curto-circuito, tá? Ele vai sair em kA. Então a resposta aqui vai vir em kA. O IK0 é a corrente de curto-circuito a montante. O que significa a montante? Antes. Ou seja, é a corrente de curto-circuito antes do ponto que eu estou calculando. O cosseno φ de K0 é o fator de potência, é o fator de potência da corrente de curto-circuito a montante, ou seja, no ponto anterior. Isso aqui é uma tabela, tá? Isso aqui é por tabela, vocês vão ver que isso vai sair por tabela, é fácil. O L é o comprimento, né, do circuito e o S é a seção. Ok? Isso aqui a gente já tem. Tá? A gente já tem na aula de queda de tensão, que a gente calculou pelo critério da queda de tensão, a gente já determinou aqui o comprimento. E a seção, a gente vai utilizar a seção de 10 milímetros quadrados, que é a que a gente determinou no método da capacidade de condução de corrente, que é o maior que a gente achou. Ele atendeu o critério de queda de tensão e a de sobrecarga. Muito bem. Vamos agora seguir em frente aqui. Essa tabelinha aqui é aquela que eu falei para vocês. Ó, o cosseno φ de K0, ele vai sair em função da corrente IK0. Quem que é IK0? É a corrente curto-circuito a montante anterior. Na hora que a gente fazer o exemplo, você vai entender melhor. Então, você tendo a corrente de curto-circuito do ponto anterior que você está calculando, você já tira o cosseno φ. Tá? É só um detalhe, pessoal. Esse método aqui, ele é do livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim. Ele que desenvolveu esse método aqui, ok? É um método simplificado que ajuda bastante você a fazer o cálculo de curto-circuito, que tem métodos que é muito complicado. Isso aqui ele simplifica mais, tá? Então é do livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim. Muito bem, vamos seguir em frente aqui, ó.
Aqui vai ficando mais fácil para vocês entenderem. Eu quero calcular a corrente de curto-circuito aqui, ó, que seria o chuveiro, certo? Mas para essa corrente chegar aqui, ela vai sair do transformador, né? Considerando que você está numa casa, né? Você vai ter um transformador lá na rua, ela vai passar pelo padrão, depois do padrão ela vai para um quadro, e depois do quadro ela vai chegar aqui. Então eu tenho que calcular a partir do transformador. Vou ter que calcular a corrente de curto-circuito do transformador, no padrão, no quadro e onde eu quero aqui. Tá? Não dá para eu calcular direto aqui, eu tenho que vir da fonte para a carga, ok? Aqui no transformador, ó, eu tenho aqui a potência que eu estou estimando, quem vai te dar isso aqui é a concessionária de energia. Eu estou estimando aqui, peguei só para exemplo, eu peguei um transformador de 75 kVA, que é muito comum, né, na rua, nesses transformadores de rua é comum você ter transformador de 75. A impedância do transformador de 4%, isso aqui é um dado de placa dele, tá? Tá na placa dele. E a tensão trifásica dele, 220, né? 127 volts. Tensão de linha 220, tensão de fase 127 volts, tá? Que é muito comum também no Brasil. Muito bem, para eu calcular a corrente de curto-circuito no transformador, que é a primeira que eu tenho que calcular, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Olha lá, o IK, corrente de curto-circuito, T, só para saber que é do transformador, tá? Eu vou pegar a potência dele, tá? O S, que é a potência aparente dele, e vou dividir por isso aqui, ó. Raiz de 3, que multiplica a tensão de linha, é sempre a maior aqui, tá? Vezes a impedância. Essa impedância aqui, ela tem que vir em decimal. Percebe que aqui ela está em porcentagem, quando ela entra na fórmula aqui, ela entra em decimal, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Tá vendo? Substituindo, ó, eu tenho aqui, ó, a potência, ok? Isso aqui é a potência, é o S, tá? O 220 é a maior tensão, que é a tensão de linha, ok? E o 0,04 é a impedância. Percebe que aqui ela está em porcentagem, mas quando ela vem para cá, ó, ela vem em decimal, tá? 4%, se eu dividir 4%, você vai chegar nisso aqui, tá? E a resposta vai dar 4,92 kA, ou seja, se eu fechar um curto-circuito nos bornes do transformador aqui, eu vou ter uma corrente, de 4,92 kA, ok? Muito bem. Seguindo em frente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a corrente de curto-circuito lá no padrão da casa, tá? Essa aqui lá no transformador. Conforme eu vou saindo do transformador para a carga, essa corrente tende a diminuir, ela sempre vai ser menor, tá? Por quê? Porque ela tem aqui uma distância, tem um cabo, né, que ele sempre vai diminuindo a seção e a distância vai aumentando. Então a distância do transformador para o padrão, a distância do transformador para a carga, ela é maior que do transformador para o quadro, do transformador para o padrão. Então conforme você aumenta a distância, você aumenta a resistência também, então diminui a corrente, né? Porque os condutores vão diminuindo de seção. Isso também faz com que a resistência aumente. Então a corrente de curto-circuito, ela sempre vai diminuindo em relação ao transformador para a carga, ok? Muito bem. Só vou apagar isso aqui, tá? Para não ficar aqui. Prontinho. Vamos seguir aqui agora. Vamos embora. Tá lá. Então agora eu já tenho a corrente aqui no transformador, agora eu preciso calcular a corrente aqui no padrão. Percebe que eu coloquei igual aqui, ó. Não é. Mas por que eu coloquei igual? Porque aqui, pessoal, eu preciso de um dado. Eu poderia ter simulado um dado igual eu fiz aqui, tá? Mas esse dado você tem que conseguir com a concessionária. Que é o que seria esses dados? É a seção e o comprimento da rede dela, do transformador, até chegar no padrão. Mas eu fiz um arredondamento aqui, ou seja, eu considerei que é igual, ela sempre vai ser menor. Aqui no padrão, ela sempre vai ser menor do que isso aqui. Eu considerei igual, tá? Então eu vou cometer um erro aqui a favor da segurança. Eu vou calcular uma corrente de curto-circuito até maior aqui. Mas para calcular certinho, eu precisaria ir na concessionária e verificar qual é a seção desses condutores do transformador até chegar no padrão, tá? E também o comprimento. A concessionária tem. Se você tiver num transformador particular dentro da empresa, aí é fácil, que aí você tem isso lá. Você mesmo busca isso aqui.
mas quando se trata de rede pública, você vai ter que buscar na concessionária. Então, aqui para efeito didático, eu estou considerando igual, não é. Tá? Se a concessionária me fornecer esses dados, eu consigo calcular. Então, a minha corrente de curto-circuito no padrão, eu estou considerando também de 4,92 kA. Agora eu vou calcular minha corrente de curto-circuito aqui, ó, no quadro. Aí eu consigo calcular porque eu tenho o valor dos condutores. Ó. Então, o alimentador do padrão até o quadro é 25 milímetros quadrados e o comprimento de 25 metros. Eu estou estimando esse comprimento, o comprimento médio dá mais ou menos isso aí, né? 20, 25 metros. Na aula do dimensionamento do padrão, eu já determinei isso aqui. Então, você não assistiu a aula, assiste lá que você vai ver que nós chegamos nesse valor aqui. Eu ensinei a dimensionar o padrão e no exemplo nosso, o cabo é de 25 milímetros quadrados do padrão até o quadro. Ok? Muito bem. Aí nós vamos agora trabalhar com aquela fórmula ó, que eu mostrei lá no começo, tá? Então, vamos lá. Ó. Opa. Tá aqui, ó. Eu já substituí tudo aqui, certo? Ó, e eu vou explicar aqui o que é cada... desculpa, aqui é a fórmula, né? Agora eu vou substituir, ó, que é a fórmula que a gente viu lá no começo da aula. Agora eu substituí aqui os valores e eu vou explicar o que é cada um deles, ó, tá? Lembrando que nós estamos calculando a corrente de curto-circuito aqui, ó, no cabo que está chegando aqui no quadro, no disjuntor geral. Imagina que eu feche um curto-circuito aqui. Eu vou calcular isso. Então, ó, deu 2,85 kA, percebe que ela já diminuiu bem, deu quase a metade, ó. Era 4,92 no padrão, aqui ela já deu 2,85. Quem que é o IK0? O IK0 é o valor da corrente de curto-circuito a montante, ou seja, antes. Quanto que vale a corrente de curto-circuito antes do quadro? Vale 4,92, ó, tá aqui, ó. Ok? Com o IK0, ó, na mão, 4,92, eu vou procurar nessa tabela aqui, ó, tá vendo, ó? 4,6 até 6, o 4,92 está aqui. Eu já determino o fator de potência aqui, o cosseno de φ de IK0, vale 0,7, tá? Então, eu tendo o IK0, eu chego no cosseno φ de K0, que vai valer, desculpe aqui, ó, né? 0,7, ok? Olha lá, 0,7. Beleza? O comprimento ó, do padrão até o quadro, 25 metros. Então, tá aqui, ó. Tá? Aqui, o IK0 de novo, né? Que é a corrente anterior, corrente de curto-circuito antes do quadro, no ponto anterior do quadro. Aqui a seção novamente. Aqui o comprimento, ó, do padrão até o quadro dá 25 metros. E aqui, de novo, né, a seção. Ok? Fazendo essas contas aqui, só uma dica, né, se alguém tiver dificuldade com a matemática, faça primeiro as divisões aqui, ó, as divisões e as multiplicações e as divisões. Aqui você multiplica primeiro, divide, aqui você faz a potência primeiro, né, depois divide e depois você extrai a raiz quadrada e faz a divisão. Tá? E a matemática aí não é muito difícil, né? Então a regrinha sempre é essa, faz o que está dentro da raiz primeiro, né? E resolve a raiz, depois você divide, faz a divisão de 12,7 pelo que você encontrar aqui, tá? O resultado final deu 2,85 kA, ok? Então tá lá, ó, aqui no quadro eu tenho 2,85 kA, mas eu não quero aqui, eu quero aqui na carga, ó, tá? Próximo passo agora é calcular a corrente de curto-circuito na carga, que é o que me interessa, lá no chuveiro, chegando lá no chuveiro. Tá lá, ó. Tá aqui, ó, corrente de curto-circuito, eu chamei de IKC, né? Corrente de curto-circuito da carga, ok? Aqui está a mesma fórmula, tá? Ó, mesma formulinha. Eu vou substituir aqui os valores, ó, já apareceu os valores substituídos aqui, né, na fórmula. E nós chegamos em 2,22 kA, ok? Então já diminuiu mais, ó, aqui era 2,85 e aqui nós chegamos em 2,22, tá? Aqui vou fazer a mesma consideração, né? O IK0 vale 2,85, por quê? Corrente de curto-circuito anterior ao ponto, que é no quadro. Nós acabamos de calcular, deu 2,85. Venho com 2,85 nessa tabela, ó, ele vai estar aqui, ó, 1,63, vale 0,9, tá? Vou substituir ele lá, ó, ok? E aí vai. Comprimento é de 6 metros, o IK0 nós tiramos anterior, né? Corrente de curto-circuito anterior, nós já vimos. Seção é 10 milímetros, por que 10 milímetros? Porque é a seção que nós já calculamos, né? Que nós estamos verificando, na verdade, que já foi calculado anteriormente, que é a seção do condutor que alimenta o chuveiro. Aqui é novamente a distância e aqui novamente a seção, ok? Nós chegamos em 2,22 kA. Era isso que a gente queria achar, ó. Então a corrente de curto-circuito da carga, né? No exemplo aqui, lá do chuveiro, ela vale
2,22 kA. E assim você vai fazer para todos os pontos da casa, ok? Bom, mas isso aqui, pessoal, é só um dado que a gente precisa para fazer a verificação. Agora, então, o primeiro passo sempre é calcular a corrente de curto-circuito no ponto que você está, onde está o condutor que você está querendo determinar. Nós estamos determinando o condutor do chuveiro, então nós temos que calcular lá no chuveiro. Muito bem. Agora, ó, eu vou verificar a coordenação com essa expressão aqui. Ó. É essa expressão aqui que eu vou precisar para utilizar, que eu vou utilizar para eu verificar se esse condutor, né, e esse disjuntor atende ao critério de curto-circuito. Sabia que a gente já tem quase tudo aqui, ó. O I é a corrente de curto-circuito. Esse aqui, ó, tá? Em ampere. Nós acabamos de calcular ela, está em quiloampere, só transformar para ampere, nós já temos. O T é o tempo de duração do curto-circuito. Isso a gente vai ter que determinar. O K é uma constante que refere ao tipo de isolação. Uma tabela 30 da 5410. Para condutores de PVC ele vale 115, então você já tem. E a seção também você já tem, é 10 milímetros quadrados, ou seja, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Eu só tenho que determinar isso aqui e verificar se vai ser verdadeira essa inequação. Ok? Bom, tá aqui, ó. O IK1, ele vale 2.220 ampere, mas não era 2,22, só que estava em quilo, né? Para transformar de quilo para ampere, é só você multiplicar por 1000. O tempo deu 0,06 segundos, eu vou mostrar de onde veio isso aqui, tá? O K a gente já tinha visto que vale 115 e o S também a gente já tem que é 10 milímetros quadrados. Então só falta descobrir como é que a gente acha esse tempo aqui, ó, tá? Primeira coisa que você tem que fazer para achar esse tempo, você vai pegar a sua corrente de curto-circuito, que é 2.220, e vai dividir pelo valor nominal do seu disjuntor. Por que é 40? A aula anterior, se você não assistiu, assiste lá, nós determinamos o disjuntor lá de 40 amperes. Fazendo esse cálculo aqui, ó, nós chegamos em 55. Por que isso? Agora você vai entender de onde veio esse tempo aqui, ó. Nós vamos utilizar aqui um gráfico, ó. Esse aqui é um gráfico de disjuntor, tá? Um gráfico de atuação. O que esse gráfico faz? Ele relaciona no eixo horizontal a corrente nominal do disjuntor e no eixo vertical o tempo de atuação dele. Eu vou pegar aquele 55, vou pôr aqui, ó. Aqui, essa corrente aqui, ela está em função da nominal, certo? Se você verificar aqui, ó, quando eu faço essa conta aqui, ó, isso aqui significa que a corrente de curto-circuito é 55 vezes a corrente nominal. Por isso que eu vou usar aqui, ó, o eixo horizontal, ó lá, ó. Aqui é em função da corrente nominal, certo? A corrente vezes a nominal. Quanto que eu calculei lá? 55, está aqui. Vou projetar isso aqui. Opa, desculpa. Vou projetar isso aqui no eixo vertical, ó, tá lá. E vou chegar no tempo que eu quero. Esse tempo equivale a 0,06 segundos. Vou dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor. Olha lá. Aqui está o número de vezes da corrente nominal que a gente viu anteriormente, 55, tá? Projetei ele aqui no tempo, ó, deu. Isso aqui não é muito preciso, mas é confiável, né? Deu 0,06 segundos. Todo fabricante de disjuntor dispõe dessa curva de atuação. Isso que chama curva de atuação do disjuntor, tá? Nós estamos utilizando a curva B, porque no nosso caso nós vamos utilizar uma curva B, a gente determinou isso na aula anterior. Então aqui eu tirei aquele tempo que eu precisava, tá ok? Agora eu vou voltar lá, ó, lá naquela inequação, ó, tá aqui ela, que é a inequação que tem que ser verdadeira, né, para que o cabo e o disjuntor estejam coerentes, né, com relação à corrente de curto-circuito. Eu vou substituir, tá lá, ó, substituir. Vamos ver aqui, ó. Corrente de I ao quadrado é a corrente de curto-circuito em ampere ao quadrado. Está aqui, ó. 2.220 ao quadrado. O tempo é o tempo que vai durar o curto-circuito, é o tempo que o disjuntor vai abrir. Aquele tempo é o tempo que ele abre. Então, 0,06, né, na verdade. O K é aquela constante, né, em função da isolação, vale 115, e o S é a seção, que vale 10. Então, essa inequação aqui, ela tem que ser verdadeira. Então, fazendo essas contas aqui, ó, o que nós concluímos? Que ela é verdadeira. Por quê? Porque 29.570 é muito menor do que 1.322.500. Ou seja, qual a conclusão que eu chego?
que no circuito 18, o condutor de 10 milímetros quadrado e o disjuntor de 40 atende o critério de curto-circuito. Eles estão coordenados, né, com relação a um curto-circuito, ou seja, ele vai abrir num tempo que não danifica o cabo. E se não tivesse sido verdadeiro? Vamos supor que tivesse dado uma mentira aqui, né? Vamos supor que aqui tivesse dado, por exemplo, 2 milhões aqui. 2 milhões não é menor que 1.322.000. Aí, pessoal, quando não for verdadeiro isso aqui, você vai ter que trocar o cabo. Então, ao invés de usar um cabo de 10, você vai usar um imediatamente superior, que no caso aí seria de 16 milímetros quadrados. Aí você teria que fazer todo esse teste novamente. Para residências, pessoal, que a gente trabalha com condutores menores, normalmente isso aqui se você não fizer isso aqui, na maioria das vezes você não vai ter problema, tá? Porque sempre vai atender. Agora, quando você trabalha com circuitos com condutores maior, com seção maior, aí pode acontecer disso aqui não ser verdadeiro. Mas no caso de residência, que você trabalha com seções baixas, a maioria das vezes vai ser, tá? Mas aqui a gente está vendo não só para residência, tá? Se tiver um outro caso de uma instalação maior, uma instalação predial, industrial, pode usar esse método aí que é confiável, tá bom? E assim a gente termina então o dimensionamento do condutor fase. Então, para esse circuito 18, nós vamos escolher o cabo de 10 milímetros quadrados e também já dimensionamos o disjuntor para ele, que é de 40 amperes, tá certo? Na próxima aula a gente vai verificar o dimensionamento do condutor neutro, tá ok? A gente vai ficando por aqui, agradeço vocês, tá? Obrigado pela atenção. E se gostou do vídeo, não deixa de dar um joinha. Valeu!